Imagine-se no precipício de um abismo infinito, onde cada ponto de luz estelar perfura a escuridão como antigos faróis em um mar cósmico. Nesse silêncio, nesse vácuo sem fôlego, você começa a senti-la uma presença não de matéria, mas de escala, uma percepção sem peso de que o universo não está vazio, ele está saturado de tempo, de mistério, de uma história que antecede a própria memória. E de alguma forma, ali, um ponto em um pálido ponto azul, você não sente medo, mas conexão. Uma estranha intimidade com o infinito. O céu acima não é apenas um pano de fundo para sonhos. É um arquivo de luz. Uma antiga biblioteca cujos volumes chegam fóton por fóton. Cada estrela é uma cápsula do tempo. Cada galáxia, um monumento à resistência. Mas o que vemos, por mais deslumbrante que seja, é apenas uma fração, uma visão pelo buraco da fechadura de algo muito mais profundo, mais intrincado, mais surpreendente. E se por trás do véu visível houver uma realidade tão densa de paradoxos que poderia virar de cabeça para baixo tudo o que pensamos saber sobre a existência? E se nossa fome de saber não for um acidente, mas uma função do universo despertando através de nós? Entre os muitos enigmas que povoam este teatro celestial, nenhum puxa mais os fios do entendimento do que os buracos negros. Eles são os casos extremos da física, os becos sem saída cósmicos, onde a gravidade triunfa tão completamente que nem mesmo a luz pode escapar. Longamente suspeitos, outrora invisíveis, esses titãs escuros foram trazidos à vista em 2019 ou melhor. Suas silhuetas foram um anel de fogo ao redor de uma sombra, uma fotografia da ausência. Dar um passo em direção ao horizonte de eventos é deixar o mundo das leis conhecidas. Lá dentro, o espaço se curva tão profundamente em si mesmo que o tempo começa a se torcer. Quanto mais perto você cai, mais devagar seus segundos passam em comparação com o mundo que você deixou para trás. De fora, você parece congelado. Por dentro, você está correndo em direção a um destino ligado à singularidade, uma palavra que, neste contexto, significa tanto unidade quanto incognoscibilidade. Lá, as elegantes equações de Einstein colapsam. As curvas suaves do espaço-tempo se desintegram em uma tempestade quântica que não podemos simular nem resolver. O universo gagueja. E, no entanto, esses enigmas escuros irradiam. Hawking nos mostrou que nem mesmo os buracos negros são eternos. Eles emitem partículas fantasmagóricas, evaporando gradualmente sua massa no vácuo do espaço. É uma contradição, envolta em luz, uma confissão cósmica de que nada, nem mesmo o esquecimento, dura para sempre. Alguns teóricos sussurram sobre buracos de minhoca escondidos dentro deles. Atalhos para outros lugares, talvez até para outros tempos. Outros falam de firewalls, barreiras flamejantes que aniquilam qualquer um que ouse passar. A verdade permanece suspensa entre a matemática e a metáfora. O próprio tempo se curva em sua presença. Observe alguém cair em um buraco negro, e você nunca o verá chegar. Sua imagem se esticaria e desvaneceria, seu tempo diminuindo até parar à medida que se aproximassem do horizonte de eventos. Eles pareceriam pairar lá para sempre, deslocando-se para o vermelho até a invisibilidade, enquanto, por dentro, mergulham imparavelmente em direção a um núcleo singular. E nem todos os buracos negros são iguais. Alguns são os remanescentes de estrelas moribundas, colapsos estelares transformados em armadilhas gravitacionais. Outros são titãs que habitam os corações galácticos, com massas milhões ou bilhões de vezes maiores que a do nosso Sol. Sagitário. O gigante sombreado no centro de nossa Via Láctea. Âncora à dança rodopiante de centenas de bilhões de estrelas. Esses objetos monstruosos, destrutivos e definidores, são arquitetos da estrutura galáctica. Sem eles, talvez nenhuma galáxia se formasse. Eles também podem deter as chaves para algo mais profundo, a reconciliação do grande cisma da física, a relatividade e a mecânica quântica. No abismo, esses dois arcabouços colidem, e nenhum sobrevive intacto. Uma teoria de tudo deve passar pelo olho de um buraco negro. Mas nossas questões cósmicas não terminam aí.
De toda a matéria que podemos ver estrelas, planetas, nuvens de gás, ela compõe menos de 5% do universo. O resto espreita invisível, inferido apenas por seus efeitos gravitacionais. A matéria escura, 27% do registro cósmico, molda as galáxias como um andaime invisível. Sentimos sua atração, mas não podemos tocar sua forma. Está em toda parte e em lugar nenhum. Sua história começou há quase um século. Fritz Zwicky, um astrônomo não conhecido pela modéstia, notou que as galáxias em aglomerados se moviam rápido demais para serem ligadas pela massa visível. Algo oculto as mantinha unidas. Décadas depois, Vera Rubin confirmou a anomalia. As estrelas nas bordas galácticas giram rápido demais para obedecer a Newton. Ou nossa compreensão da gravidade estava falha, ou alguma massa invisível, um halo escuro, era responsável. O universo está entrelaçado com esses halos, formando uma vasta teia cósmica. As galáxias se aglutinam onde os filamentos se cruzam. A matéria luminosa se condensando nos poços gravitacionais esculpidos por algo que não podemos ver. Físicos de partículas propõem candidatos WIMPs, neutrinos estéreis, axions. Laboratórios subterrâneos esperam por sussurros de interação. Nenhum falou. Ainda assim, as evidências se acumulam: lentes gravitacionais, ecos de micro-ondas cósmicas, curvas de rotação galáctica. Todos apontam para uma arquitetura invisível sobre a qual o universo visível é construído. Mas alguns se rebelam. Teorias de gravidade modificada oferecem alternativas a ajustes sutis em Newton e Einstein, que podem explicar os dados sem invocar massa oculta. No entanto, o consenso se mantém: a matéria escura é real, apenas não a vimos. Assim, ficamos com mapas de sombras, andaimes de mistério e equações cheias de incógnitas. O universo, ao que parece, não é apenas vasto, é velado e, no entanto, em cada silêncio de buraco negro e em cada massa invisível que curva a luz das estrelas, ouvimos um eco de algo antigo e inacabado. O cosmos não está apenas lá fora, está também dentro, tecido em nossos átomos, espelhado em nossas perguntas e refletido na fome silenciosa que nos impulsiona a olhar para cima e perguntar o que mais há além. Quanto mais fundo perscrutamos o cosmos, mais o tecido da realidade parece se esticar sob nosso olhar. Não no sentido literal de expansão, embora isso também continue sem pausa, mas na maneira como nossa compreensão é constantemente remodelada pelo próprio ato de observação. Nada ilustra isso melhor do que a natureza do próprio tempo. O tempo, como o experimentamos fluindo, irreversível, consistente, não é uma constante universal. Na Terra, ele se comporta de maneira previsível o suficiente para que relógios e calendários ordenem nossas vidas. Mas através da arquitetura curva do espaço-tempo, o tempo pode se esticar, desacelerar ou até mesmo se fraturar, dependendo da velocidade e da gravidade. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo não é uma flecha, mas uma dimensão, uma que pode se distorcer e se curvar como qualquer outra. Perto do horizonte de eventos de um buraco negro, um relógio desacelera quase até parar. Da perspectiva de um observador externo, se você cair perto demais, seus segundos se tornam séculos para alguém que observa de longe. Para você, a queda é breve. Para o universo, você foi suspenso à beira da eternidade. Essa distorção não é uma metáfora poética. Foi observada, medida. Satélites de GPS em órbita da Terra devem se ajustar para a dilatação do tempo causada tanto por sua velocidade quanto por sua altitude, sem levar em conta a relatividade. Seu sistema de navegação estaria perdido. Tais efeitos sugerem uma verdade mais profunda: o tempo não é absoluto. E no reino quântico, o tempo se torna ainda mais estranho. Em pequenas escalas, as partículas não obedecem a sequências estritas de causa e efeito. Eventos podem ser emaranhados através do tempo, influenciando resultados de maneiras que desafiam nossas intuições cotidianas. Em algumas interpretações da mecânica quântica,
O futuro pode moldar o passado. Em outras, o tempo não é fundamental, mas emerge de padrões de correlação. À medida que investigamos mais a fundo a gravidade quântica, novas ideias emergem. Uma propõe que o espaço-tempo não é contínuo, mas discreto, uma espécie de tecido quântico, tecido de pequenos laços ou cordas. Outra sugere que o próprio espaço-tempo é um holograma, com o espaço tridimensional e o tempo unidimensional projetados de dimensões inferiores. Não são apenas suposições selvagens. São teorias matematicamente rigorosas sob investigação ativa, aguardando suporte experimental. Além das implicações científicas, há algo profundamente humano nessa busca. Não queremos apenas saber o que é o tempo. Queremos saber o que ele significa. Por que ele se sente como se sente? Por que o passado parece fixo? O futuro incerto? O presente fugaz? Esses sentimentos são ilusões, efeitos colaterais da entropia e da cognição, ou revelam algo mais profundo sobre nossa relação com o cosmos. A entropia, a medida da desordem, é a única quantidade física conhecida que dá uma direção ao tempo. Ela nos diz por que lembramos do passado, mas não do futuro, por que ovos se quebram, mas não se reconstituem, por que estrelas queimam, mas não se reformam espontaneamente. À medida que o universo envelhece, sua entropia aumenta, estruturas se dissolvem, o calor se difunde. A flecha do tempo aponta para o equilíbrio, para um futuro de uniformidade. E, no entanto, nessa deriva entrópica, a complexidade surge. Galáxias se formam, estrelas se acendem, a vida evolui, cérebros ponderam, a ordem emerge localmente, temporariamente, à medida que o universo flui em direção à desordem. Este paradoxo de que a complexidade pode crescer mesmo com o aumento da entropia pode ser a chave para entender o tempo não apenas como uma dimensão física, mas como um fio narrativo. Quando estudamos as origens do tempo, inevitavelmente encontramos as origens da memória. Lembrar é marcar o tempo, extrair significado da mudança. A memória não é apenas uma função neurológica, é uma estratégia de sobrevivência, uma forma de viagem no tempo de baixa resolução. Ela nos permite modelar causa e efeito, planejar, imaginar. De certa forma, nossos cérebros são relógios sintonizados não apenas com o mundo exterior, mas com o desenrolar de nosso universo interior. Talvez seja por isso que o tempo nos fascina tão profundamente. Não é apenas algo que medimos, é algo que somos, feitos de matéria estelar. Sim, mas também de sequências e histórias, de começos e devires. Cada átomo em seu corpo já foi parte de uma estrela, mas cada pensamento que você tem faz parte de uma linha do tempo, uma cadeia de causa e consequência que vai da origem da consciência à beira do que você pode imaginar. E à medida que estendemos nossas medições para mais longe além das galáxias, além da radiação, para os tremores sussurrantes das ondas gravitacionais, ouvimos não apenas os movimentos da matéria, mas as ondulações do próprio tempo. Detectores como o LIGO e o Virgo, e futuros como o LISA, não são apenas instrumentos. São ouvidos pressionados contra o tecido do espaço-tempo, esperando para ouvir o que não pode ser visto. O universo fala em mais de uma língua. A luz é apenas uma. A gravidade é outra. As partículas falam em probabilidades. Os campos, em flutuações. O tempo, talvez, fale em memória, em padrões, na diferença entre antes e depois. E à medida que aprendemos a ouvir em todas essas línguas, nos aproximamos de algo extraordinário, não uma resposta final, mas uma ressonância mais profunda. Uma maneira de nos ouvirmos como parte da história em desdobramento do cosmos, bem acima dos densos véus da atmosfera terrestre. Telescópios em órbita capturam a luz de estrelas que iniciaram sua jornada muito antes de a humanidade descobrir o fogo. Essa luz antiga, codificada com histórias de formação e fogo, reluz contra as lentes polidas de observatórios espaciais como o Webb e o Hubble. Desses brilhos, extraímos as atmosferas de exoplanetas, deciframos a alquimia elemental de galáxias distantes e perscrutamos ainda que fracamente as dores do parto das primeiras estrelas. Entre essas estrelas, algumas vivem rapidamente e morrem jovens.
seus fins anunciados por magníficas explosões supernovas que semeiam o cosmos com elementos pesados. Esses elementos carbono, oxigênio, ferro são forjados em núcleos estelares e disseminados no meio interestelar como pólen. Eventualmente, essas nuvens enriquecidas colapsam para formar novas gerações de estrelas e planetas. É um ciclo de retroalimentação de fertilidade cósmica. Não vivemos apenas no universo, nós surgimos dele. Somos sua recursão. No entanto, o processo de formação de estrelas não é uniforme nem garantido. Campos magnéticos tecem barreiras invisíveis dentro de nuvens em colapso. A pressão da radiação empurra contra o colapso gravitacional. A turbulência semeia a estrutura, ao mesmo tempo que ameaça desfazê-la. Modelar essa dança é modelar a alma da criação. Nossas simulações melhoram, mas o universo mantém sua margem de imprevisibilidade. Ainda assim, a estrutura. Observamos discos galácticos girando com graça majestosa. Estrelas traçando braços luminosos através de galáxias espirais. No núcleo galáctico, um colosso oculto, um buraco negro supermassivo, muitas vezes dormente, às vezes despertando para lançar jatos de matéria a uma velocidade próxima à da luz. Esses motores centrais esculpem suas galáxias hospedeiras, regulando a formação de estrelas através de processos de retroalimentação que estamos apenas começando a compreender. No vasto meio intergaláctico, filamentos de hidrogênio se estendem por milhões de anos-luz, formando um andaime, a teia cósmica sobre o qual as galáxias se reúnem como orvalho nos fios de uma aranha. Essa teia, moldada pela matéria escura e iluminada por galáxias, é nossa visão mais abrangente da estrutura em grande escala. A escala continua a subir. Aglomerados de galáxias, ligados pela gravidade, giram em halos massivos. Colisões entre eles geram ondas de choque que aquecem o plasma circundante a centenas de milhões de graus, detectáveis apenas em raios X. Essas colisões cósmicas não são apenas violentas, são criativas. Elas misturam elementos, desencadeiam nova formação de estrelas e amplificam campos magnéticos. Entre os nós desta teia, há um mistério: os vazios. Vastas extensões de espaço aparentemente vazio, com pouca matéria, pouca luz e, no entanto, cruciais. Esses vazios, por contraste, definem a forma da estrutura. Seu vazio não é a ausência, mas o complemento da presença. Ampliando para dentro, retornamos aos planetas. Das nebulosas enriquecidas por supernovas antigas, mundos rochosos se condensam. Alguns orbitam perigosamente perto de suas estrelas, queimados pelo calor e pela radiação. Outros se encontram na zona temperada, a chamada faixa habitável, onde a água líquida pode persistir. A água tão simples, tão vital, poderia ser a ponte entre a química e a biologia. A química é intrincada. Nas atmosferas planetárias, a radiação ultravioleta das estrelas divide as moléculas. Fragmentos se recombinam em orgânicos. Em alguns mundos, essas reações podem permanecer suspensas em ciclos pré-bióticos. Em outros, podem se transformar em vida autorreplicante, evolutiva, diversificada. Ainda não sabemos quão comum é essa transição, mas a cada ano que passa, catalogamos mais planetas, refinamos nossas técnicas e nos aproximamos da resposta. Alguns planetas exibem sinais de atividade vulcânica, placas tectônicas ou campos magnéticos, todos cruciais para estabilizar climas e reciclar nutrientes. Outros podem abrigar oceanos subterrâneos sob crostas de gelo. Em luas como Europa e Encélado, plumas de água irrompem no espaço, sugerindo oceanos quentes e salgados em seu interior. A mostrar essas plumas é farejar o hálito de um mar oculto. Nosso próprio planeta, a Terra, nos lembra da fragilidade e da tenacidade da vida. De extremófilos em fontes oceânicas profundas a micróbios suspensos na alta atmosfera, a vida se adapta. Ela prospera em ácido, no frio, na radiação. Essa versatilidade expande nossa concepção de habitabilidade. A vida, ao que parece, não é uma anomalia, mas um potencial, uma possibilidade latente escrita na química onde quer que as condições se alinhem. E talvez a inteligência também seja tal potencial. Em um mundo, a vida evoluiu neurônios, depois linguagem,
depois símbolos, depois ondas de rádio. Agora, varremos o céu não apenas em busca de sinais de planetas, mas de padrões matemáticos ou musicais que possam indicar mentes através do vácuo. Mas se o cosmos está repleto de inteligência, por que não ouvimos falar dela? O paradoxo é agudo. Somos os primeiros. Eles estão se escondendo, ou a inteligência se autodestrói antes de poder se conectar. O silêncio não é evidência de vazio, é um convite para ouvir mais fundo, para falar mais claramente, para buscar não apenas com instrumentos, mas com a imaginação. A busca por significado nas estrelas acaba se voltando para dentro, além de instrumentos e telescópios, além dos algoritmos e dos conjuntos. Há outro tipo de observatório à mente. É na consciência que o universo se dobra sobre si mesmo, pois não estamos fora da natureza. Olhando para dentro, somos a natureza. Olhando para fora, a consciência é talvez o maior mistério de todos. Não basta saber que pensamos ou que experimentamos. A questão mais profunda é como a matéria, organizada na configuração certa, gera a consciência. Neurônios, impulsos elétricos, neurotransmissores. Esses são os componentes. Mas o que dá origem ao sentimento de ser, à narrativa interna, ao senso de agora? Algumas teorias sugerem que a consciência é uma propriedade emergente, um efeito colateral da complexidade. Outras argumentam que é fundamental, não redutível a nada mais. Talvez até uma característica básica do universo, como massa ou carga. A teoria da informação integrada, por exemplo, propõe que a consciência surge do grau em que um sistema integra a informação. Nessa visão, um cérebro é consciente porque suas partes estão interconectadas da maneira certa. Mas se a consciência é real e irredutível, ela deve deixar uma marca. E deixa, não apenas no pensamento, mas na cultura, na ética, na própria ciência. O fato de podermos fazer perguntas sobre a natureza da existência, sobre buracos negros, energia escura, tempo e origens, sugere algo surpreendente. O universo evoluiu uma maneira de refletir sobre si mesmo. Sob esta luz, a tecnologia não é apenas uma extensão de nossas mãos, é uma extensão de nossas mentes. Telescópios, aceleradores de partículas, redes neurais, todos são instrumentos de introspecção, tanto quanto de observação. Através deles, traduzimos a curiosidade em percepção. Construímos modelos não apenas do cosmos, mas de nós mesmos. A inteligência artificial entra aqui, não apenas como uma ferramenta, mas como um espelho. À medida que nossos algoritmos aprendem a modelar a fala, a percepção e até a criatividade, começamos a fazer novas perguntas. Uma máquina pode ser consciente. A consciência pode ser sintetizada. Quais são os contornos morais de uma máquina pensante? E se a inteligência pode emergir do silício, como emergiu do carbono? O substrato da vida é menos importante que sua arquitetura. Não são distrações da investigação cósmica, são seu aprofundamento, pois para perguntar sobre a vida alienígena, devemos entender a vida. Para buscar inteligência além da Terra, devemos primeiro reconhecê-la em nós mesmos. E à medida que construímos sistemas que imitam facetas do pensamento, descobrimos o andaime de nossa própria cognição. Enquanto isso, o relógio continua. As estrelas morrem. As galáxias se afastam. O horizonte cósmico recua. Se a expansão do universo continuar acelerando, então galáxias distantes desaparecerão de vista. Sua luz desviada para o vermelho até a nulidade. Um dia, mesmo as galáxias mais próximas estarão fora de alcance. Nesse futuro, o cosmos se torna paroquial. Cada observador, uma ilha em um oceano de escuridão. E ainda assim, sonhamos. Criamos futuros que transcendem a limitação. Naves geracionais que derivam entre as estrelas. Esferas de Dyson que capturam a energia estelar. Civilizações que se espalham pelas galáxias como semente e fogo. Imaginamos mentes embutidas em redes. Inteligências que perduram além da biologia. Conjuramos futuros vastos e estranhos. Esses sonhos não são previsões. São provocações. Experimentos mentais que esticam nosso senso do possível. Eles nos lembram que a escala do universo só é igualada pela escala da imaginação.
E talvez essa imaginação seja a força mais poderosa que possuímos. Pois mesmo agora, estamos remodelando a Terra, não apenas sua superfície, mas sua atmosfera, seu clima, seu futuro. Somos agentes de mudança planetária. Esse poder tem um custo. O antropoceno, esta época humana, exige um acerto de contas. À medida que dominamos forças que antes eram da província das estrelas, devemos empunhá-las com cuidado. O destino da Terra não está separado do destino do cosmos. O que fazemos aqui reverbera para fora. Nossas escolhas se gravam no registro geológico. Nossos satélites circundam o planeta como luas de metal. Nossos arquivos digitais podem sobreviver às cidades. E assim, a fronteira final pode não ser o espaço, mas a responsabilidade de nos tornarmos guardiões de nosso mundo, de garantir que a inteligência perdure não pela conquista, mas pela conservação, não pela fuga, mas pela compreensão. Nessa compreensão, há esperança. Não um otimismo ingênuo, mas um compromisso fundamentado com a continuidade, com o legado, com a visão de longo prazo. Porque mesmo enquanto as estrelas se afastam e o universo esfria, um vestígio permanece, um sussurro, um registro de que uma vez, em um pequeno canto do espaço-tempo, átomos dançaram da maneira certa para se tornarem conscientes, para se maravilhar, para alcançar, para lembrar, muito depois que a última estrela piscar e se apagar. Quando as galáxias tiverem recuado para a invisibilidade e o universo se acomodar na escuridão, ainda pode haver tempo. Não o tempo como o conhecemos, marcado por sóis e estações, mas o tempo profundo, uma batida cósmica medida em trilhões de anos. Um ritmo que continua mesmo no silêncio. Neste universo de futuro distante, a entropia atinge seu ápice. Os buracos negros, antes os grandes devoradores, evaporam através da radiação Hawking. Seus últimos sussurros dispersam a energia no vácuo. A matéria decai. As estruturas se dissolvem. O que resta é um banho tênue de partículas de baixa energia e a memória desvanecente da forma. No entanto, mesmo este fim não é verdadeiramente final. Alguns teóricos falam de eventos de tunelamento quântico, flutuações no vácuo que podem gerar novos universos. Outros imaginam um cosmos cíclico, onde o colapso gera o renascimento. E outros ainda consideram o multiverso um conjunto ilimitado de realidades, cada uma com suas próprias leis, constantes e possibilidades. Se tais cenários se concretizam ou não, eles apontam para uma verdade profunda: o universo não é estático. Ele evolui, experimenta, itera. Não é apenas um espaço, mas um processo. E dentro desse processo, a vida breve, luminosa surgiu pelo menos uma vez. Talvez muitas vezes. Talvez em todos os lugares. A história do universo não é apenas uma crônica de expansão. É uma jornada da simplicidade à complexidade, do plasma aos planetas, dos átomos à consciência, da aleatoriedade à reflexão. Somos o resultado de inúmeras transformações. Somos o improvável se tornando real. E talvez não sejamos a palavra final. Se a humanidade sobreviver à sua adolescência, suas guerras, suas crises climáticas, seus riscos existenciais, então ela pode semear a inteligência muito além de seu berço. Pode se tornar não uma única espécie, mas uma sinfonia de mentes pós-biológicas, formas híbridas, seres digitais e coletivos conscientes. Pode dar origem a civilizações que escrevem suas próprias leis da física através do domínio tecnológico. Ou pode perecer, deixando para trás um traço fóssil, um suspiro geológico, um sussurro embutido nos isótopos de rochas antigas. Mas por enquanto, permanecemos, nesta esfera azul, orbitando uma estrela tranquila, ladeada por uma lua que agita nossas marés e nossos mitos. Permanecemos, com telescópios apontados para fora e instrumentos sintonizados nas frequências profundas do espaço. Perguntamos, ouvimos, construímos e, ao fazê-lo, também estamos construindo histórias narrativas compartilhadas que moldam como vivemos e por que nos esforçamos. Histórias de origem, de conexão, de futuro. Essas narrativas importam. Não são meras ficções.
São arquiteturas cognitivas, quadros através dos quais organizamos a ação, a emoção e o propósito. Um desses quadros é a mordomia. Outro é a exploração. Um terceiro é a síntese, a integração do conhecimento através de escalas, disciplinas e culturas. Nessa síntese, ciência e arte convergem. A filosofia informa a física, a biologia encontra a computação, o local toca o cósmico. Este é o momento que habitamos, não uma fronteira final, mas uma intersticial, um ponto de articulação entre a ignorância e a percepção, entre o isolamento e a interconexão. As decisões que tomamos agora sobre energia, governança, equidade, curiosidade, ressoam através de escalas de tempo muito além das nossas. Então, devemos pensar como ancestrais. Devemos agir não apenas por nós mesmos, mas pelos descendentes que nunca encontraremos. Devemos imaginar futuros que sobrevivam a impérios e ofusquem sóis. E devemos fazê-lo com humildade, pois o universo é vasto, mas nosso conhecimento é estreito. Nossos modelos são provisórios. Nossas verdades são contingentes. No entanto, nessa humildade, há uma espécie de força à vontade de revisar, de adaptar, de crescer. Uma vez olhamos para as estrelas e vimos deuses, depois vimos máquinas, agora vemos dados, curvatura, campos de probabilidade. Mas talvez a coisa mais importante que vemos seja a possibilidade. O cosmos não é frio, é inacabado. E assim continuamos, não para dominar, mas para descobrir. Não para transcender a natureza, mas para aprofundar nosso pertencimento a ela. O universo não está em outro lugar. Está aqui, em nossa respiração, em nossas perguntas, nos espaços entre moléculas e galáxias. Está no silêncio e na voz que o quebra, perguntando o que vem a seguir. Essa pergunta, irrespondível e essencial, é a assinatura da inteligência, a evidência de que a consciência uma vez floresceu no escuro, que, pelo menos uma vez, o universo despertou. As sondas Voyager não fizeram som algum quando passaram pela heliopausa. Nenhum alarme soou, nenhum clarão de luz sinalizou a travessia. Houve apenas a mudança sutil no comportamento das partículas carregadas e um tremor tênue no campo magnético circundante. Mas o que elas adentraram foi nada menos que um mito tornado real: o espaço interestelar. O que existe além do nosso sistema solar não é simplesmente mais espaço, é um novo tipo de existência mais fria, mais escura e vastamente mais antiga do que os mundos que conhecemos. Do caldeirão flamejante do Sol até a borda de seu sopro tênue, o vento solar, nós entendíamos o espaço como algo preenchido com planetas, com movimento, com calor, com gravidade. Mas, para além da heliopausa, existe um reino onde a influência de nossa estrela termina, e outra coisa começa. Um reino de silêncio absoluto. No entanto, silêncio não é vazio. Esta região, embora seja quase um vácuo, está viva com movimento em escalas que não podemos sentir facilmente. Aqui, o meio interestelar, uma mistura quase intangível de átomos, íons, poeira cósmica e campos magnéticos, dança em ondas lentas e épicas. Cada átomo viaja por anos antes de encontrar outro. Cada grão de poeira viu mais nascimentos e mortes de estrelas do que qualquer mente humana poderia contar. Você pode imaginar este espaço como o nada, mas ele é costurado por forças e partículas que mal compreendemos. É neste exato nada que nossa jornada verdadeiramente começa. As sondas Voyager, agora emissárias anciãs da Terra, continuam a se afastar. Seus discos dourados, gravados com símbolos e canções da humanidade, carregam nossa primeira tentativa de nos apresentar ao vazio. Elas não são apenas instrumentos, são artefatos, preces lançadas na escuridão. Elas se movem a quase 17 km por segundo, mas mesmo a essa velocidade, arrastam-se através do abismo até a próxima estrela. Levará 70 mil anos para que qualquer uma delas chegue remotamente perto de Próxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima. E, no entanto, elas vão, além da heliopausa. Existe um lugar de mito e probabilidade: a nuvem de Oort. Não é uma nuvem em nenhum sentido visual, mas uma casca esférica de remanescentes gelados, um halo fantasmagórico de cometas e protomundos, talvez trilhões deles.
orbitando nosso Sol a distâncias tão vastas que uma revolução completa pode levar 1 milhão de anos. Nós nunca a vimos diretamente. Inferimos sua existência a partir dos longos arcos de cometas que caem em direção ao Sol, vindos da noite profunda. Estes são sussurros da borda, testemunhando a formação primordial do Sistema Solar e carregando as impressões digitais de tempos anteriores à existência dos oceanos da Terra. Se pudéssemos estar na borda externa da nuvem de Oort, o Sol não seria nada mais do que uma estrela brilhante, indistinguível de suas primas. Aqui, o Sistema Solar termina não com um muro, mas com um gradiente, um lento desvanecimento de influência na maré galáctica. É aqui que o Sistema Solar se mistura com o meio interestelar, uma zona que desafia a intuição humana. Não é um lugar, mas um processo, uma troca contínua entre o que pertence a uma estrela e o que pertence à galáxia. O meio interestelar não está parado, ele é moldado por eventos colossais. Supernovas perfuram sua serenidade com ondas de choque. Ventos estelares de sóis jovens esculpem cavernas e cavidades. Essas colisões formam superbolhas, vastos vazios irregulares, onde a matéria cósmica se rarefaz como névoa em um cânion. E através dessas bolhas, raios cósmicos de alta energia gritam pela escuridão. Nascidos em cataclismos distantes e acelerados pelo caos magnético, cada um é uma partícula com uma história, um mensageiro através do tempo e do espaço. Às vezes, este material interestelar nos encontra. O objeto chamado Oumuamua entrou em nosso sistema solar como uma carta sem remetente. Ele não se comportou como nenhum cometa ou asteroide que já tínhamos visto. Acelerou ligeiramente ao deixar o Sol, girou como um fragmento em queda e brilhou com uma refletividade intrigante. Sua forma longa e estreita era mais ficção científica do que astronomia. Seria um fragmento de um mundo estilhaçado, uma sonda abandonada de outra civilização, um fragmento de gelo interestelar, nós ainda não sabemos. E essa incerteza é parte de seu poder. Alguns anos depois, veio Borisov, o primeiro cometa interestelar inequívoco, diferente do Oumuamua. Borisov se comportou de forma mais familiar, liberando gás e formando uma cauda. Mas sua composição era sutilmente diferente, sugerindo que até o cometa mais comum de outra estrela guarda segredos desconhecidos para a Terra. Esses viajantes são mais do que curiosidades, são apresentações cósmicas, o universo dizendo: vocês não estão sozinhos nesta complexidade. À medida que nos afastamos em pensamento, alcançamos o sistema Alpha Centauri 3 estrelas, uma das quais abriga um planeta em sua zona habitável. Próxima Centauri B, um pouco maior que a Terra, pode conter água líquida, não é banhado pela luz do nosso Sol, mas pelo brilho frio e vermelho de uma estrela diminuta. Os dias lá podem ser eternamente crepusculares. Se houver vida, ela evoluiu sob um céu onde o Sol nunca se põe. A maioria das estrelas próximas são anãs vermelhas silenciosas, escuras, de vida longa. Elas não brilham como nosso Sol, elas fervem em fogo baixo. Elas podem oferecer a melhor chance para a habitabilidade a longo prazo, mas suas erupções, quando ocorrem, são ferozes, potencialmente despojando os planetas de suas atmosferas. Existe um equilíbrio delicado, um que apenas começamos a estudar. Há 20 anos-luz da Terra, mais de 60 sistemas estelares orbitam em uma lenta valsa cósmica. Cada um carrega sua própria família de planetas, talvez seus próprios oceanos e desertos, nuvens e tempestades, perguntas e silêncios. Alguns planetas podem estar presos em um dia ou noite eternos, outros podem orbitar 2 sóis, projetando sombras duplas, outros ainda podem estar sob espessos mantos de hidrogênio ou gelo, protegendo biosferas diferentes de tudo o que conhecemos. O Sol, que já foi nossa única preocupação, é agora um participante local em uma rede muito mais ampla. Somos uma nota em uma sinfonia galáctica. E essa música, essa imensa coreografia gravitacional, continua por dezenas de milhares de anos-luz, levando-nos inexoravelmente à grande espiral da Via Láctea, o contexto mais amplo de tudo o que somos. Mas antes de irmos para lá, fazemos uma pausa, porque mesmo aqui no espaço interestelar, neste reino de sombras e sussurros, estamos rodeados por uma espécie de memória, uma memória escrita não em livros ou canções, mas nas órbitas de cometas, no tremor de campos magnéticos e no deriva silenciosa de sondas que deixaram nosso mundo antes que a maioria de nós nascesse.
É aqui que o sistema solar termina e onde a galáxia começa, em algum lugar entre os cometas da nuvem de Oort e a tênue atração de Próxima Centauri. Nos pegamos pensando não mais nas estrelas como destinos, mas como habitantes de algo maior, uma estrutura vasta o suficiente para conter bilhões de sóis, mas intrincada o suficiente para dar origem à complexidade. Nós vivemos dentro de uma espiral, não apenas uma espiral de estrelas, mas uma espiral de tempo, gravidade e memória. A Via Láctea, nossa galáxia, é uma roda de fogo de 100 mil anos-luz de diâmetro, girando lentamente na escuridão. Não é um disco sólido, é um sistema vivo, evoluindo, agitando-se, remodelando-se continuamente sob a influência de forças invisíveis. No núcleo desta estrutura está Sagitário A, um buraco negro supermassivo com a massa de 4 milhões de sóis. Ele não devora a galáxia, como os mitos poderiam sugerir. Em vez disso, ele a ancora, como uma pedra em um redemoinho. Estrelas o orbitam em velocidades vertiginosas, chicoteadas por sua atração gravitacional, criando uma das regiões mais energéticas do universo conhecido. Perto deste núcleo, o tempo desacelera, o espaço se deforma e a luz se curva. No entanto, de nosso lugar tranquilo no braço de Órion, a cerca de 26 mil anos-luz de distância, vemos apenas o brilho tênue e leitoso de seu sinal distante. Nosso Sol leva 225 milhões de anos para completar uma órbita do centro galáctico. Desde seu nascimento, ele circulou a galáxia cerca de 20 vezes. Cada um desses anos galácticos é longo o suficiente para que montanhas se ergam e desmoronem, espécies apareçam e desapareçam, oceanos se formem e sequem. A humanidade existe a apenas uma fração de uma dessas órbitas, um piscar de olhos no tempo cósmico. Mas mesmo essa órbita não é suave. Ela é moldada pela atração gravitacional de estrelas vizinhas, nuvens moleculares e o mais misterioso pela matéria escura. Esta substância invisível envolve nossa galáxia em um vasto halo, estendendo-se muito além da borda do disco visível. Não podemos vê-la, mas podemos sentir sua atração. Sem a matéria escura, as estrelas na borda da galáxia se dispersariam. Sua presença é o andaime sobre o qual a Via Láctea é construída. Embutidos nos braços espirais estão os berçários estelares, nuvens colossais de hidrogênio e poeira, onde a gravidade começa seu trabalho silencioso. Essas nuvens colapsam sob seu próprio peso, se fragmentam e se acendem. O resultado são estrelas esferas ardentes de fusão nuclear, cada uma nascida do caos, cada uma destinada a uma jornada única. E nem todas as estrelas nascem iguais. Algumas são massivas, vivendo vidas curtas e brilhantes antes de morrerem em supernovas, explosões tão poderosas que ofuscam galáxias inteiras por um momento. Outras são pequenas, estáveis e de vida longa, como as anãs vermelhas, que fervem em fogo baixo por trilhões de anos. Cada estrela carrega a memória química da nuvem que a gerou, e dessa memória vêm os ingredientes da vida. Nos espaços entre os braços, as estrelas vagam como pensamentos esquecidos. Estas são as populações mais antigas gigantes vermelhas, anãs brancas, os restos de gerações que viveram e morreram antes da formação da Terra. Algumas viajam sozinhas, outras pertencem a aglomerados antigos, unidas por bilhões de anos pela gravidade mútua. Estar sob um céu escuro e ver a faixa tênue da Via Láctea é olhar de lado através deste disco galáctico. O que parece uma mancha de luz estelar é, na verdade, um corredor de profundidade, camada sobre camada de história, se estendendo por milhares de anos-luz em todas as direções. Mas nós não vivemos isolados. A Via Láctea não é uma viajante solitária, é uma de muitas em um aglomerado local de galáxias. O grupo local, mantido unido não apenas pela proximidade, mas pela lenta insistência da gravidade. A galáxia de Andrômeda, nossa espiral irmã, é o membro mais massivo deste grupo. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância e está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 110 km por segundo. Em 4 bilhões de anos, as duas galáxias se fundirão. E, no entanto, essa colisão não será violenta da maneira como pensamos. As estrelas estão tão distantes umas das outras que muito poucas realmente colidirão. Em vez disso, seus campos gravitacionais se torcerão e se deformarão. Estrelas serão lançadas em novas órbitas,
e o gás e a poeira dentro de ambas as galáxias provocarão novas ondas de formação estelar. Com o tempo, o caos se estabelecerá em um novo equilíbrio. O que restar não será uma espiral, mas uma vasta galáxia elíptica, um monumento silencioso à mudança cósmica. A Via Láctea já não é intocada. Ela carrega as cicatrizes de fusões anteriores. Correntes de estrelas remanescentes de galáxias menores atravessam o halo, invisíveis a olho nu, mas rastreáveis por telescópios e simulações. Essas correntes estelares são o registro fóssil da evolução galáctica, mostrando-nos que nosso lar não é estático, mas sim um ato contínuo de montagem. E ao redor da Via Láctea, como satélites circulando um planeta, orbitam dezenas de galáxias menores. As nuvens de Magalhães, visíveis do hemisfério sul, estão entre as mais brilhantes. Essas galáxias anãs não são apenas companheiras, são doadoras. Elas cedem gás e estrelas para a Via Láctea, tornando-se lentamente parte dela. A fronteira entre uma galáxia e outra não é um muro, é um fluxo, uma negociação de gravidade e tempo. Quanto mais longe olhamos, mais tudo se torna interconectado. Entre as estrelas, o meio interestelar continua seu trabalho silencioso. Grãos de poeira, formados nas atmosferas de estrelas moribundas, semeiam o nascimento de novos planetas. Campos magnéticos se torcem através do gás, moldando seu movimento. Ondas de choque de supernovas comprimem nuvens e iniciam novos ciclos de formação. A galáxia respira não em horas ou dias, mas em épocas. E nós, criaturas minúsculas em um pálido ponto azul, fazemos parte desta respiração. Cada átomo em seu corpo já esteve dentro de uma estrela. O ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, o oxigênio que você respira, tudo forjado em núcleos estelares e espalhado pela galáxia na morte. Você é um herdeiro galáctico, um filho do fogo termonuclear e da poeira cósmica, uma estrutura pensante de matéria estelar, capaz de se voltar para dentro e perguntar por quê. Ao mapear nossa galáxia, ao medir seus braços e traçar seu centro, não estamos apenas catalogando estrelas. Estamos recuperando nossa história de origem, não apenas de onde vivemos, mas de como a própria vida surgiu. A Via Láctea não é nosso pano de fundo, é nosso local de nascimento e, no entanto, é apenas o começo. À medida que continuamos para o exterior, encontramos o grupo local como um todo, 50 galáxias, vastas em diversidade, unidas em uma dança lenta que levará bilhões de anos para se desenrolar. Isso não é apenas uma família galáctica, é um prelúdio para algo maior, um fio na teia cósmica, cuja vastidão supera até mesmo a grandiosidade de nossa espiral. O céu noturno, visto da Terra, parece calmo, as estrelas cintilam com dignidade silenciosa, e a Via Láctea desenha uma faixa tênue e brilhante na escuridão. Mas se você pudesse recuar muito, muito para trás, veria algo profundamente diferente, uma teia emaranhada de matéria, estendida por todo o cosmos, como a rede neural de um gigante adormecido. Este é o universo como ele realmente é, não aleatório, não vazio, mas organizado pela mão silenciosa da gravidade. Nós a chamamos de teia cósmica. No coração desta estrutura estão os superaglomerados imensos agrupamentos de galáxias, enfileirados em filamentos que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. A Via Láctea, junto com a galáxia de Andrômeda e suas companheiras, reside em um aglomerado de galáxias conhecido como grupo local, mas mesmo isso é apenas um nó em um filamento maior, o superaglomerado de Virgem, que por sua vez faz parte de algo ainda mais grandioso, uma bacia gravitacional que chamamos de Laniakea. Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano, não é uma fronteira formal, mas um fluxo, abrange mais de 100 mil galáxias, estendendo-se por 500 milhões de anos-luz, todas se movendo ao longo de rios cósmicos em direção a um atrator comum, uma região de profunda atração gravitacional, invisível, mas sentida por todo o céu. Nós não orbitamos este centro, estamos sendo atraídos em sua direção, juntamente com milhares de outras galáxias, como folhas flutuando em uma corrente cuja fonte permanece misteriosa. As galáxias, nessas superestruturas, não são ilhas estacionárias, elas se movem girando, caindo, entrelaçando-se, tudo dentro de um andaime invisível tecido pela matéria escura, a arquitetura oculta que mantém o universo visível no lugar. Embora não possamos observar a matéria escura diretamente,
Sua marca gravitacional é inegável. Sem ela, essas estruturas colossais não existiriam. A matéria luminosa, estrelas, gás e poeira é apenas a ponta brilhante de um enorme iceberg invisível. Se você imaginar o universo como uma esponja, as galáxias estão concentradas ao longo dos finos filamentos, os fios, enquanto os vastos vazios entre eles estão em sua maioria vazios. Esses vazios, muitas vezes com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, são algumas das maiores e mais solitárias regiões conhecidas. Eles não são verdadeiramente vazios, mas a densidade da matéria é tão baixa que uma galáxia poderia vagar por eras sem encontrar outra. Esses vazios formam os espaços entre os fios da teia, assim como os rios formam as fronteiras entre os continentes. E, no entanto, mesmo nessas extensões áridas, a física permanece elegante. Nos lugares mais vazios, a expansão do universo é mais pura, desimpedida pela gravidade das galáxias próximas. Lá, o fluxo de Hubble, o estiramento cósmico do espaço, continua incontestado, oferecendo um vislumbre da expansão bruta que define nosso cosmos. Os grandes filamentos são as artérias da estrutura cósmica. Eles transportam gás, poeira e galáxias, a matéria-prima da criação, em direção aos nós densos, onde os aglomerados de galáxias se formam. Esses aglomerados são enormes, contendo milhares de galáxias, vastos reservatórios de gás quente e gigantes elípticos centrais, muitas vezes os restos canibalísticos de galáxias menores fundidas. Entre os maiores destes está o aglomerado de Virgem, localizado a 65 milhões de anos-luz de distância. Ele contém mais de 1.500 galáxias, e sua gravidade governa o movimento de muitos sistemas vizinhos, incluindo nosso próprio grupo local. Ele atua como uma capital regional na hierarquia cósmica, não pelo poder, mas pela massa e atração. O aglomerado de Virgem é a característica dominante do universo local, e nos atrai para si, silenciosamente, constantemente. Mas mesmo o aglomerado de Virgem é apenas uma parte do superaglomerado Laniakea, e Laniakea, por sua vez, está tecida em algo ainda mais imenso, uma rede de superaglomerados que se estende até as bordas do universo observável. Esses fios não são espaçados uniformemente. Alguns são finos, outros grossos. Alguns se curvam, outros se cruzam. E nas regiões onde múltiplos filamentos se encontram, a gravidade compacta o material em paredes imensas, estruturas planares que rivalizam com qualquer coisa que já vimos. A maior conhecida destas é a Grande Muralha Hércules Coroa Boreal, uma estrutura que se estende por mais de 10 bilhões de anos-luz. Se você pudesse vê-la, pareceria uma vasta onda de galáxias, congelada no lugar pela expansão cósmica. Sua escala pura desafia nossa compreensão do crescimento inicial do universo. A existência de tais formações massivas levou alguns cosmólogos a se perguntarem se nossas teorias de inflação e energia escura requerem revisão. Para mapear essas estruturas, os astrônomos realizam levantamentos de desvio para o vermelho, medindo como a luz de galáxias distantes é esticada pela expansão cósmica. O Sloan Digital Sky Survey e seus sucessores mapearam as posições de milhões de galáxias, criando um modelo tridimensional do universo que é ao mesmo tempo belo e humilhante. Nesses mapas, as galáxias aparecem não como pontos, mas como pinceladas em uma composição maior. O universo não é caótico, ele tem padrões. E esse padrão não surgiu aleatoriamente. Ele foi semeado nos primeiros momentos após o Big Bang em flutuações quânticas. Pequenas irregularidades na densidade de energia que foram infladas a escalas cósmicas durante a primeira fração de segundo. Essas irregularidades agiram como poços gravitacionais. Ao longo de bilhões de anos, a matéria caiu neles, formando estrelas, galáxias, aglomerados e, finalmente, a teia que vemos hoje. Este processo, a transição do tremor quântico para a simetria galáctica, é uma das transformações mais impressionantes de toda a ciência. É como se o universo traduzisse a incerteza em forma, a probabilidade em arquitetura. A teia cósmica, de muitas maneiras, espelha nossas próprias redes neurais. Ambos são sistemas de nós e conexões, moldados pela interação, memória e fluxo. Alguns até especularam metade a sério, metade em metáfora, que o universo se assemelha a um tipo de consciência, ou pelo menos que sua estrutura em grande escala compartilha traços com a cognição. Embora isso permaneça filosófico,
Aponta para uma verdade mais profunda que padrão e conexão emergem naturalmente em sistemas governados por feedback e crescimento. O que, então, significa viver dentro de tal estrutura? Significa que não estamos à deriva em uma expansão indiferente. Estamos ligados não apenas pela gravidade, mas pelo contexto. Cada átomo em seu corpo, cada célula, cada respiração, deve sua estrutura à forma desta teia. Sua existência não é um acidente. É um produto da organização cósmica, nascido em um lugar onde a matéria se reuniu, onde as estrelas se acenderam e onde a química pôde se tornar biologia. À medida que nos afastamos da Terra, mais longe de nossa própria galáxia, não deixamos para trás a história da vida. Nós a expandimos. As estrelas não são decorações, elas são testemunhas. E a teia cósmica não é apenas uma estrutura de matéria, mas de significado, um arquivo da auto-organização do próprio universo. Eventualmente, chegaremos à borda não do universo em si, mas do que podemos observar, um horizonte além do qual a luz ainda não teve tempo de chegar. Mas antes disso, devemos passar pelo véu da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A luz fóssil da criação, lá, na borda da visibilidade, jaz um registro de tudo o que veio antes e talvez, pistas do que está além. Das grandes muralhas de galáxias aos filamentos luminosos estendidos por bilhões de anos-luz. Subimos um último degrau em direção ao limite final, à borda da própria observação. Aqui, a luz que recebemos não é de estrelas ou galáxias, mas do próprio tecido do universo primitivo. É o brilho tênue e uniforme da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um sussurro fantasmagórico de 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo se tornou transparente pela primeira vez. Naquele momento, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o plasma quente que preenchia o espaço esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem em átomos neutros. Fótons anteriormente presos em uma densa névoa de partículas carregadas finalmente ficaram livres para viajar. Essa luz tem se movido desde então, esticada pela expansão do espaço até a fria radiação de micro-ondas que detectamos hoje. Ela chega até nós de todas as direções, carregando consigo a impressão da estrutura primordial. Pequenas flutuações de temperatura nesta luz antiga, apenas alguns milionésimos de grau nos dizem volumes. Elas mapeiam as sementes de galáxias e superaglomerados. Elas revelam as condições iniciais do nosso cosmos e falam de uma simetria profunda, quase perfeita, quebrada apenas o suficiente para dar origem a tudo o que vemos. No entanto, mesmo esses fótons antigos não alcançam infinitamente para trás. Antes dessa luz, havia escuridão, não metafórica, mas literal, um período que chamamos de Idade das Trevas Cósmica. Por centenas de milhões de anos após o Big Bang, não havia estrelas, nem galáxias, nem luz alguma, apenas um oceano de hidrogênio e hélio em resfriamento e expansão. Este foi um tempo de silêncio na história cósmica, um prelúdio para o primeiro clarão de luz estelar. Então veio a alvorada cósmica. À medida que a gravidade juntava os gases primordiais, as primeiras estrelas se acenderam. Sua radiação começou a reionizar a névoa de hidrogênio, esculpindo bolhas luminosas na escuridão. As galáxias começaram a se formar, os buracos negros despertaram, e a estrutura do universo moderno foi posta em movimento. Essas primeiras luzes estão entre os objetos mais tênues e distantes que podemos observar e, no entanto, marcam o ponto de virada do potencial para a forma. Mas, além mesmo desta fronteira antiga, reside um mistério mais profundo: o que aconteceu antes. Para entender isso, os cosmólogos recorrem a uma teoria revolucionária: a inflação cósmica. De acordo com essa ideia, o universo passou por uma expansão exponencial durante a primeira fração minúscula de segundo após seu nascimento. Durante essa época inflacionária, o próprio espaço se expandiu mais rápido que a velocidade da luz, não em violação da relatividade, mas porque a relatividade não impõe limite à expansão do próprio espaço. A inflação esticou as flutuações quânticas, tremores microscópicos no vácuo, a escalas macroscópicas, plantando as sementes de galáxias e vazios. Ela suavizou o universo, explicando sua uniformidade em grande escala, e levou regiões que antes estavam em contato para além dos horizontes umas das outras, resolvendo o chamado problema do horizonte, a questão de como regiões distantes do espaço parecem tão semelhantes.
Apesar de nunca terem trocado informações, a inflação é mais do que um ajuste matemático. É uma janela para o tempo mais primitivo possível, um momento em que o universo, governado por campos estranhos e talvez dimensões superiores, desdobrou sua própria arquitetura. Mas a inflação, por mais profunda que seja, levanta uma nova possibilidade, e se ela nunca terminou de verdade, na teoria da inflação eterna, algumas regiões do universo param de inflar e formam universos bolha como o nosso, enquanto outras regiões continuam a se expandir. Esse processo, eterno no futuro e potencialmente no passado, cria uma paisagem fractal de inúmeros universos, o multiverso. Neste modelo, nosso universo observável é apenas uma bolha em um oceano muito maior, talvez infinito. Outras bolhas podem ter constantes físicas diferentes, diferentes números de dimensões, até mesmo leis da física inteiramente diferentes. Algumas podem abrigar vida, outras podem ser estéreis ou colapsar momentos após o nascimento. Nós existimos em uma região onde as condições permitem a complexidade não por desígnio cósmico, mas por inevitabilidade estatística. Essa ideia, embora difícil de testar diretamente, tem poder explicativo, oferece uma solução natural para o problema do ajuste fino, a observação de que as constantes da física parecem perfeitamente equilibradas para permitir a vida. Em um multiverso, não é surpreendente nos encontrarmos em um universo onde a vida é possível. Seria mais surpreendente nos encontrarmos em qualquer outro lugar. No entanto, nem todos os modelos de multiverso surgem da inflação. A mecânica quântica também sugere pluralidade. Na interpretação de muitos mundos, cada evento quântico se ramifica em múltiplos resultados, cada um realizado em seu próprio mundo paralelo. Cada decisão, cada flutuação, cada colisão subatômica cria novos caminhos, linhas do tempo infinitamente divergentes, algumas assustadoramente próximas da nossa, outras descontroladamente alienígenas. E a teoria das cordas, nossa tentativa mais ambiciosa de unificar a física, prevê uma paisagem de universos possíveis, cada um com sua própria configuração de dimensões extras e estados de vácuo. Esses modelos vislumbram um meta-espaço ou bulk, onde branas universos multidimensionais flutuam como folhas em um vento cósmico, ocasionalmente colidindo ou interagindo. Esses outros universos poderiam algum dia tocar o nosso. Alguns teóricos especulam que, se nosso universo bolha colidiu com outro no passado, pode ter deixado uma cicatriz na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma anomalia circular, um ponto mais frio ou mais quente onde a colisão perturbou o cosmos infantil. Buscas por tais impressões continuam, mas até agora, nenhum sinal definitivo foi encontrado. No entanto, mesmo a ausência de evidência é reveladora. Ela afia nossas teorias. Ela traça limites ao redor do que podemos saber e nos lembra do que não podemos. Ainda assim, a ideia de que o universo pode ser infinito em extensão, e não apenas no espaço, mas em possibilidade, evoca um anseio antigo. Perguntar o que está além das estrelas é também perguntar o que está dentro de nós, pois somos feitos da mesma matéria, nascidos da mesma explosão de energia, governados pelas mesmas leis e moldados pela mesma expansão que separou as galáxias. Quando contemplamos o multiverso, não escapamos das leis da física, nós as expandimos, testamos seu alcance, perguntamos se os padrões que observamos, átomos, moléculas, estrelas, mentes, são únicos ou comuns, universais ou contingentes. E nesse questionamento encontramos algo profundamente humano, a recusa em aceitar um horizonte final, o impulso de ir além do visível, do conhecido, do seguro. Além das galáxias, além dos filamentos de matéria escura, além mesmo dos reinos mais especulativos do multiverso, o universo começa a se curvar para dentro, não no espaço, mas no entendimento. Aqui, não perguntamos mais onde ou o que, mas por que e por quanto tempo. As entidades mais enigmáticas que a natureza revelou não são estrelas ou planetas, mas vazios dentro deles, os buracos negros. Quando uma estrela massiva encerra sua vida, seu próprio peso a esmaga para dentro. Nenhuma pressão resiste. O colapso continua até que toda a matéria seja comprimida a um ponto infinitamente denso, uma singularidade escondida atrás de um véu invisível, conhecido como horizonte de eventos. Dentro deste horizonte, nem mesmo a luz escapa. A causalidade se desfaz.
O espaço e o tempo trocam de papéis. O futuro, para qualquer coisa que caia, termina na singularidade. E, no entanto, essa região pode não ser um fim, mas um túnel. Buracos de minhoca, pontes matemáticas através do espaço-tempo, emergem como soluções teóricas para as equações de Einstein. Eles sugerem que os buracos negros podem se conectar a outras regiões do universo ou a outros universos. Poderia um buraco negro ser uma semente cósmica, o começo de algo novo? Alguns modelos especulativos propõem que cada buraco negro poderia dar à luz um novo universo, separado de seu pai. A singularidade se torna um rebote, o horizonte se torna um útero. Se for verdade, nosso universo poderia ser o interior de um buraco negro formado em outro cosmos. No entanto, apesar de seus mistérios, os buracos negros não são eternos. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que os buracos negros irradiam, através de processos quânticos perto do horizonte de eventos. Pares de partículas virtuais são separados, uma cai para dentro, a outra escapa. Essa radiação de Hawking drena lentamente a massa do buraco negro, em escalas de tempo incompreensíveis, trilhões de anos. Até mesmo os maiores buracos negros evaporarão, deixando para trás apenas calor evanescente. Mas isso leva a um paradoxo: o que acontece com a informação sobre a matéria que caiu? A mecânica quântica insiste que a informação nunca é destruída. No entanto, se a radiação não tem características e o buraco negro desaparece, a história parece perdida. Uma resolução proposta é o princípio holográfico, a ideia de que toda a informação dentro de uma região é codificada em sua fronteira, como um objeto tridimensional projetado em uma superfície bidimensional. A realidade pode ser um holograma. Nosso However, universo inflation poderia ser tal complicates this projeção, picture. com suas leis The exponential profundas se expansion it desenrolando não induces dentro, makes it mas em impossible suas to bordas. extrapolate back to a singularity. Se for verdade, Eternal inflation essa has its percepção constraints. redefine a própria It is only natureza eternal do into the espaço e do future, tempo. not Ela into the conecta a past. gravidade e a In mecânica fact, it has quântica, been os dois proved grandes pilares for da the física horizon que, problem, até agora, the universe is having the resistiram à same temperature unificação. and density Seu conflito everywhere se torna is mais explained by the intenso no fact regime that, de in the Planck, past, distâncias da things were... ordem de Firstly, 10, there's the elevado mystery a of the menos nothingness 35 preceding the metros, Big Bang, energias a realm we perto are de yet to 10 comprehend. elevado a 19 Moreover, the gigaelectronvolts, nature of this onde os nothingness, efeitos quânticos and do while we próprio endeavor to espaço-tempo comprehend it to the devem ser best of our abilities, considerados. we Aqui, must a remain geometria humble in the suave se face of the estilhaça, vast o cosmic unknown. espaço-tempo espuma. As The only singularidades adventure is an podem se interesting dissolver em idea to think laços ou about, cordas vibrantes. that in the A end, teoria das all we, cordas, uma you, unificadora me, proposta, the whole substitui universe, as add partículas action pontuais por of virtual cordas particles. unidimensionais. However, Seus it's diferentes worth noting modos that the vibracionais particles dão constituting origem ao dark matter zoológico de present a partículas que separate and observamos. distinct, with Mas para que a exponentials teoria das reaching a cordas state where the funcione, universe ela had requer zero dimensões size extras, would 6 take an ou 7, infinite amount of além das time. 3 familiares To further firmemente complicate enroladas ou matters, ocultas. this I can give you Essas is this. dimensões podem abrigar Embrace the outros curiosity universos, that drives us to separados de nós explore, não pela question, distância, and mas pela uncover the orientação mysteries no that espaço de continue. The dimensões solution to these superiores. cosmological Outras puzzles abordagens, emerged in como a 1980 gravidade through a quântica groundbreaking em loop, paper by sugerem Alan que o Guth. espaço e o tempo He em si proposed são expansion rate quantizados driving things compostos de apart unidades and discretas, gravitational effects como os attempting to pixels bring de uma everything tela. back together. Se o espaço-tempo In our for universe, granular, these opposing ele pode flee nothing evitar in as it. infinidades That das mental teorias picture doesn't clássicas. align with As reality. singularidades podem ser Insisting on the suavizadas. validity of the O laws próprio of tempo physics pode se is tornar sufficient or emergente, feel on não um Earth. fluxo It was fundamental, deep, mas uma enveloping, qualidade all relacional que encompassing. surge de uma ordem Yet, mais in another profunda. paradox of nothingness, Ao forces olharmos para o seem futuro, perfectly uma balanced, questão se resulting avulta in o an que acontecerá exactly com o spatially tempo. flat universe. The question is, why was our universe... Um elétron zune através de uma câmara de nuvens em um laboratório aninhado sob os Alpes suíços. Seu caminho, um arco fugaz traçado por vapor. Esta pequena partícula, governada por leis tão precisas que parecem esculpidas, existe dentro de um universo que parece ao mesmo tempo inevitável e inexplicável. As constantes da natureza, a suave atração da gravidade, a força eletromagnética que liga os átomos, as forças nucleares que forjam as estrelas alinham-se com uma precisão que desafia a aleatoriedade. No entanto, esses parâmetros, do valor minúsculo da constante de Planck ao delicado equilíbrio da constante cosmológica, parecem acidentais, como se tivessem sido sorteados em uma loteria cósmica, um universo onde tais leis formam um todo autoconsistente, livre do acaso fundamental.
desafia essa visão, sugerindo uma unidade mais profunda onde nada é arbitrário. Na imagem de Bootstrap, o universo é uma tapeçaria sem costuras, cada fio tecido em um todo coerente, diferente do princípio antrópico, que imagina inúmeros universos com constantes aleatórias, selecionando o nosso porque ele permite a vida. O Bootstrap rejeita o acidente. Na Universidade de Cambridge, cosmólogos exploram essa ideia, notando que as leis do nosso universo, por exemplo, a força nuclear forte que mantém os prótons unidos, não podem variar independentemente sem desvendar o cosmos. Se a gravidade fosse 10% mais forte, as estrelas colapsariam antes de formar planetas. Se fosse mais fraca, as galáxias se dispersariam. Essa interdependência, modelada em supercomputadores no Caltech, implica um universo onde as constantes não são escolhidas, mas necessárias. Uma entidade autossustentável, o princípio antrópico, uma ponte temporária, liga a vida ao cosmos existencialmente. Ele sugere que observamos um universo propício à vida, porque apenas tal universo poderia abrigar observadores. Em um simpósio em Kyoto, os físicos comparam isso a encontrar um lago repleto de peixes. Maravilhamo-nos com sua habitabilidade porque estamos nadando nele. No entanto, este princípio, um bootstrap parcial, falha quando pressionado a explicar por que a vida existe. A imagem de Bootstrap, embora incompleta, vislumbra um universo onde o spin de um elétron ou o voo de uma coruja selvagem incorpora a totalidade do cosmos. Cada fragmento um microcosmo do todo. Uma teoria futura, talvez no CERN, poderia revelar que receber uma única partícula desvenda o projeto do universo. Cosmólogos, olhando através de telescópios no topo do Mauna Kea, enfrentam um enigma onde eles estão dentro do universo que estudam. Um pintor em um estúdio, retratando seu entorno, omite a si mesmo da tela, mas seu ato de pintar molda a imagem. Da mesma forma, a mente de um cosmólogo, criando modelos de galáxias e buracos negros, existe fora do universo físico que descreve. Este enigma do confinamento, discutido em periódicos como a Nature, questiona se um universo de matéria e energia pode abranger a consciência que o mapeia. O mundo físico, com suas estrelas e átomos, explica a atração da gravidade, mas não a centelha da autoconsciência. Antigos observadores de estrelas na Babilônia, mapeando o céu em tábuas de argila, viam ordem divina nas estrelas. Hoje, cosmólogos no Observatório Europeu do Sul medem a expansão cósmica, encontrando um universo de 13,8 bilhões de anos, mas não conseguem localizar suas próprias mentes dentro dele. A imagem de Bootstrap, rejeitando constantes aleatórias, sugere um cosmos onde mente e matéria estão entrelaçadas, não separadas. Enquanto a ciência busca uma teoria além do improviso antrópico, o zumbido do elétron e o voo silencioso da coruja sugerem um universo onde cada elemento, observado ou observador, é essencial para sua existência. Uma bactéria se divide em uma placa de Petri em um laboratório na cidade do Cabo, seu DNA sofrendo mutações sob luz ultravioleta. Essa sutil mudança, amplificada ao longo de gerações, espelha um processo cósmico onde a vida se adapta para sobreviver. A lei da seleção natural, tão física quanto a gravidade que curva a luz das estrelas, esculpe organismos a partir do caos. A teoria de Charles Darwin, formalizada em 1859, baseia-se em 3 pilares: uma população que se entrecruza, variações genéticas e um ambiente seletivo que impulsiona a sobrevivência diferencial. Na placa, surgem cepas resistentes a antibióticos, sua sobrevivência favorecida por um cerco químico. Em hospitais em todo o mundo, a eficácia decrescente da penicilina,
observada desde os anos 1940, prova o trabalho implacável dessa lei. À medida que as bactérias evoluem para desafiar a medicina humana, a mecânica da seleção natural, estudada na Universidade de Oxford, revela um universo onde a ordem surge da variação. Uma população de tentilhões em uma ilha de Galápagos, com o tamanho de seus bicos variando em milímetros, adapta-se às mudanças de chuva. Aqueles com bicos mais robustos quebram sementes mais duras, passando as características para a prole. Ao longo de séculos, novas espécies se formam, seus genomas gravados com a história ambiental. Este processo, modelado em biologia computacional em Stanford, depende das mesmas constantes físicas que governam as estrelas. A força eletromagnética, que liga a espinha dorsal de fosfato do DNA, garante a estabilidade genética, um desvio de 1%, e as moléculas se desfariam, interrompendo a replicação, a imagem de Bootstrap, onde nenhum elemento cósmico é acidental, enquadra essa evolução. Diferente do multiverso do princípio antrópico de constantes aleatórias, ela vislumbra um universo onde leis como a seleção natural são inevitáveis. No Instituto Max Planck, físicos calculam a força da força nuclear forte, com precisão de uma parte em 10 elevado à 15ª potência, permitindo a formação de carbono nos núcleos estelares. Sem ela, os blocos de construção da vida desapareceriam. Essas constantes, interdependentes, formam um todo autoconsistente, como se o projeto do universo exigisse o surgimento da vida. Uma simulação no MIT ajusta a gravidade em uma fração, colapsando estrelas antes que os planetas se formem, ressaltando esse delicado equilíbrio. A fisicalidade da vida, de bactérias a tentilhões, está enraizada em bilhões de átomos organizados em células, no Laboratório Europeu de Biologia Molecular. Microscópios eletrônicos revelam mitocôndrias produzindo energia no citoplasma de um neurônio. Cada organela uma sinfonia de máquinas moleculares. Uma única célula, com 1 bilhão de átomos, opera sob as mesmas leis de uma espiral galáctica. No entanto, a consciência, a centelha que anima esses sistemas, escapa a este arcabouço. Neurocientistas na Johns Hopkins, mapeando disparos sinápticos no cérebro de um rato, rastreiam pensamentos até pulsos elétricos. Cada pulso, impulsionado por íons de sódio cruzando membranas, obedece às leis eletromagnéticas. Mas por que esses pulsos geram autoconsciência permanece sem resposta? O enigma do confinamento, onde a mente do cosmólogo está fora do universo estudado, aprofunda este mistério. Um físico no CERN, analisando colisões de partículas, constrói modelos de quarks e gluons, suas interações governadas pela cromodinâmica quântica, suas equações, precisas até 12 casas decimais, prevêem o comportamento do próton, mas não a curiosidade do físico. Essa mente, criando um universo de dados, parece ausente de sua própria criação, como um poeta omitido de seu verso. Em um colóquio em Trieste, cosmólogos debatem pode um sistema físico neurônios, átomos conter a consciência que o descreve, ou a consciência transcende a trama do universo. Biólogos, desviando de tais questões, apontam para a complexidade. Um cérebro humano, com 100 bilhões de neurônios, cada um com 10.000 conexões, rivaliza com a contagem de estrelas de uma galáxia. No Instituto Allen, pesquisadores simulam redes corticais, encontrando padrões semelhantes a fluidos turbulentos. Esses padrões, governados pela força nuclear fraca nos decaimentos atômicos, produzem memória, mas nenhuma simulação captura a experiência sentida de recordar um cheiro da infância. Psicólogos, consultados em seguida, oferecem visões variadas. Em Yale,
Alguns descrevem os estados mentais como emergentes, como ondas no oceano. Outros, na UCL, os reduzem a circuitos neurais, sinais eletromagnéticos correndo por axônios. Nenhum explica por que um circuito se sente como alegria ou pavor. Físicos, voltando ao círculo, lidam com os limites do universo físico. No Instituto Kavli, teóricos de campo quântico modelam flutuações do vácuo, partículas virtuais piscando no espaço vazio. Essas flutuações, ligadas ao valor da constante cosmológica de 1,2 vezes 10 elevado a menos 122 joules por metro cúbico, moldam a expansão cósmica, mas não a luz interior da mente. A imagem de Bootstrap, rejeitando leis acidentais, sugere que a consciência pode ser intrínseca, não emergente. Um universo onde o spin de um elétron codifica as leis do cosmos poderia, em teoria, codificar a consciência, embora nenhuma equação no Fermilab construa essa ponte. O enigma do confinamento persiste entre as disciplinas. Filósofos chineses antigos, em textos do século IV a.C., viam o eu como um reflexo cósmico, inseparável do mundo. Hoje, no Instituto de Estudos Avançados, cosmólogos ponderam se seus modelos, construídos a partir de dados de telescópios e colisões de partículas, omitem a essência do observador. O universo, uma teia de leis físicas, contém cérebros, mas não as mentes que tecem sua história. Este paradoxo, não abordado pela mecânica da seleção natural ou pelos campos quânticos, impulsiona a ciência em direção a uma teoria mais profunda, uma onde o olhar do cosmólogo encontra seu lugar entre as estrelas. Uma vela pisca em um mosteiro do Himalaia, sua chama projetando sombras em pergaminhos antigos. Monges cantam, suas vozes tecendo uma tapeçaria de som que ecoa perguntas mais antigas que as montanhas: o que é o eu? E onde ele habita no cosmos, o universo físico, com suas galáxias espiralando por 10 bilhões de anos-luz. Explica o movimento das estrelas, mas falha quando solicitado a localizar a mente que as pondera. O enigma do confinamento, onde a consciência do cosmólogo escapa a seus próprios modelos, desafia a noção de que apenas os átomos podem explicar a consciência. Este paradoxo, ponderado no Instituto de Estudos Avançados, sugere um universo onde a mente transcende a matéria que estuda. A consciência, um brilho fugaz na teia neural de um cérebro, resiste ao alcance do fisicalismo. Na Universidade de Copenhague, filósofos revisitam as reflexões de Niels Bohr sobre a mecânica quântica, onde a observação molda a realidade. Um fóton, disparado através de uma fenda em um laboratório em Kyoto, dança como uma onda até ser medido, colapsando em uma partícula. Este ato, governado pela força precisa da força eletromagnética, sugere que a consciência influencia o cosmos. No entanto, Bohr, em 1927, via o observador como inseparável do observado, uma dualidade que ecoa o enigma do confinamento. O físico, medindo o fóton, não pode incluir seu próprio ato de medir na equação, um ponto cego no espelho do universo. A imagem de Bootstrap, onde o universo forma um todo autoconsistente, oferece uma lente metafísica, diferente da dependência do princípio antrópico no acaso. Ela vislumbra um cosmos onde cada elemento elétron, coruja ou mente é essencial. No Instituto Perimeter, teóricos propõem que a consciência pode ser uma propriedade fundamental, como o spin ou a carga. O panpsiquismo, debatido em periódicos como A Mind, sugere que quarks na cauda de um cometa ou prótons em um pulsar carregam protoconsciência, ampliada em cérebros para formar pensamentos. Se for verdade, as leis do universo,
ajustadas para permitir a vida baseada em carbono, também nutrem mentes, uma unidade onde matéria e consciência se entrelaçam. Textos védicos antigos, preservados nas bibliotecas de Varanasi, descrevem o eu como uma centelha cósmica, eterna, mas velada pela matéria. Isso ressoa com os idealistas modernos em Oxford, que argumentam que o universo físico é uma projeção da mente. Um cosmólogo em Princeton, modelando buracos negros com equações resolvidas em computadores quânticos, cria um universo de estrelas em colapso, mas omite sua própria imaginação. O enigma do confinamento. Como um koan zen. Pergunta: pode um mapa incluir o cartógrafo, se a mente constrói o cosmos? Como afirmam os idealistas, o universo se torna uma tela, pintada pela consciência que contém. Um ciclo que desafia a regressão infinita. A mecânica quântica, investigada na Universidade Nacional Australiana, complica isso. Partículas emaranhadas, separadas por 1000 quilômetros, compartilham destinos. Medir o spin de uma fixa ou da outra instantaneamente. Experimentos em 1982 em Paris confirmaram isso, desafiando o espaço-tempo clássico. A força nuclear fraca finamente ajustada, que permite interações de partículas estáveis, sustenta essas ligações. No entanto, o observador, decidindo qual partícula medir, molda o resultado, sugerindo que a consciência desempenha um papel cósmico. Em seminários em Berlim, os físicos debatem o universo é um palco físico, ou ele existe apenas através das mentes que o percebem. Behavioristas, na Universidade de Chicago, reduzem a mente a ações mensuráveis. Um rato navegando em um labirinto, suas escolhas rastreadas por eletrodos, revela padrões neurais governados por sinais eletromagnéticos. No entanto, esses padrões, estudados desde os anos 1950, perdem a experiência do rato de fome ou medo. Idealistas, contrapondo na UCL, veem a mente como irredutível, uma unidade que organiza a matéria em vida. A imagem de Bootstrap alinha-se a isso, sugerindo um universo onde a consciência não é um subproduto, mas uma pedra angular. Suas leis, digamos, a precisão de uma parte em 10 elevado à 40ª potência da gravidade criadas para permitir a consciência tanto quanto os átomos. O enigma do confinamento se estende para além da física. Teólogos, em textos de Córdoba do século XIII, descrevem uma mente divina que abrange a criação, mas as almas humanas refletem essa transcendência. No Observatório do Vaticano, astrônomos analisam aglomerados de galáxias, seus dados precisos em uma parte em 1 milhão, mas não conseguem colocar sua própria admiração dentro desses aglomerados. O universo físico, uma teia de matéria e energia, contém cérebros, mas não os pensamentos que eles tecem. Essa lacuna, não preenchida por equações no Fermilab, sugere um universo desconhecido, um reino onde a mente do cosmólogo reside. As reflexões de Schrödinger, escritas em 1958, assombram esta investigação. Em uma palestra em Dublin, ele argumentou que excluir o observador da natureza cria um mundo objetivo, mas ao custo de omitir o sujeito. O universo físico, com seus 100 bilhões de galáxias, mapeia supernovas, mas não a admiração que elas inspiram. A imagem de Bootstrap, rejeitando leis acidentais, sugere que essa admiração é intrínseca, não ilusória, uma teoria futura. Talvez no Square Kilometre Array, poderia revelar a consciência como um campo universal, seu surgimento tão inevitável quanto a formação de estrelas, tecida no tecido autoconsistente do cosmos. Estudiosos medievais,
como Nicolau de Cusa, em 1440, abraçaram a ignorância douta, reconhecendo que o conhecimento revela desconhecidos mais profundos. Em um workshop em Florença, filósofos modernos ecoam isso, notando que o enigma do confinamento expõe os limites da ciência. O universo, com suas constantes finamente ajustadas, suporta a vida, mas a mente que pondera sobre esse ajuste está além de suas equações. A imagem de Bootstrap, uma visão de unidade cósmica, convida a uma síntese onde as leis físicas e a consciência coexistem. Um universo onde o olhar da coruja selvagem e a pergunta do cosmólogo são igualmente essenciais para o seu ser. Um pulsar gira na nebulosa do caranguejo, seus pulsos de rádio varrendo o espaço a cada 33 milissegundos. Este farol cósmico, uma estrela de nêutrons nascida em uma supernova há 1000 anos, marca o tempo em um universo onde começos e fins se confundem. O Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, deu início ao nosso cosmos, uma borda temporal onde a matéria e o espaço emergiram de uma singularidade. No entanto, o que está antes dessa borda, ou em um final potencial se o universo colapsar, desafia a compreensão. No Instituto Kavli, cosmólogos modelam essas fronteiras, encontrando não paredes íngremes, mas um caos evanescente onde o tempo se dissolve em ambiguidade métrica, desafiando a visão da imagem de Bootstrap de um todo autoconsistente. O tempo, uma dimensão tecida no espaço-tempo, resiste à compreensão total. Na Universidade de Tóquio, experimentos com relógios atômicos, precisos em uma parte em 10, elevado à 18ª potência, medem o fluxo do tempo na superfície da Terra. No entanto, na infância do cosmos, perto da borda do Big Bang, a linearidade do tempo falha. A imagem de Bootstrap, rejeitando leis acidentais, sugere um universo onde a estrutura do tempo é tão inevitável quanto a atração da gravidade. Diferente da dependência do princípio antrópico em universos aleatórios, ela vislumbra um cosmos onde as bordas temporais são intrínsecas, não arbitrárias. Simulações no Caltech, traçando a expansão cósmica, mostram um universo se expandindo a 67 km por segundo por megaparsec, mas nenhuma equação explica por que o tempo começa ou termina. Universos autogeradores oferecem uma solução radical. Na Universidade do Arkansas Central, os modelos de Joe Rosen propõem um cosmos onde um universo dá à luz outro, um ciclo de pai e filho. O universo X, em seu tempo, gera o universo Y, que, em seu próprio tempo, recria X. Essa unidade cósmica, explorada na Physical Review, forma um laço autoconsistente, alinhando-se com a rejeição do acaso do Bootstrap. No CERN, colisões de partículas investigam condições semelhantes ao Big Bang, sugerindo mecanismos, talvez flutuações quânticas, onde universos poderiam se nuclear. Tal ciclo, livre de origens externas, contorna a questão do que veio antes, embutindo o tempo dentro do próprio cosmos. A hipótese dos muitos mundos de Hugh Everett, proposta em 1957, reimagina essa tapeçaria cósmica. No Instituto Niels Bohr, teóricos modelam transições quânticas, onde um elétron mudando de nível de energia divide a realidade. Em um universo, o elétron cai para um estado inferior, em outro, permanece excitado. Cada divisão, governada pela constante de Planck, finamente ajustada, cria mundos paralelos, infinitos em número. Um cérebro humano, com 100 bilhões de neurônios disparando em estados quânticos, ramifica-se em inúmeras realidades. Cada escolha esquerda ou direita, sim ou não, gerando um novo cosmos. Este multiverso, simulado em Oxford,
explica o ajuste fino nosso universo, uma das 10 elevado a 500 possibilidades. Permite a vida porque o observamos. O livre-arbítrio, emaranhado neste multiverso, encontra resolução. Em uma conferência em Santa Fé, filósofos debatem determinismo versus escolha. Em um único universo, o disparo de um neurônio, impulsionado por sinais eletromagnéticos, parece fixo. O modelo de Everett, no entanto, permite que cada decisão se desdobre em mundos paralelos. Um cientista no MIT, escolhendo estudar uma estrela, existe em uma realidade em outra. Ele se afasta. A imagem de Bootstrap, onde as leis formam um todo unificado, sugere que a consciência navega por esses ramos, selecionando realidades. A força nuclear forte, que permite átomos estáveis, sustenta essa coerência quântica, garantindo que os mundos divirjam de forma limpa. Bordas temporais, em um multiverso, se multiplicam. No Observatório Europeu do Sul, astrônomos observam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Seu brilho de 2,7 Kelvin, uma relíquia do Big Bang. Em universos paralelos, essa borda varia, alguns colapsam, outros se expandem para sempre. A constante cosmológica, 1,2 vezes 10 elevado a menos 122 joules por metro cúbico, impulsiona nossa expansão, mas muda em outros lugares, resultando em realidades estéreis. A imagem de Bootstrap, rejeitando constantes aleatórias, postula um multiverso onde cada borda faz parte de um todo autoconsistente. Embora nenhum telescópio no Mauna Kea possa espiar esses mundos invisíveis. Estoicos antigos, em textos de Roma do século II, imaginavam um universo com fronteiras nítidas, como penhascos no fim do tempo. Cosmólogos modernos, no Instituto Perimeter, veem as bordas como graduais, dissolvendo-se em espuma quântica. A relatividade geral, testada por ondas gravitacionais no LIGO em 2015, descreve a curvatura do espaço-tempo, mas não a origem do tempo. A imagem de Bootstrap, vislumbrando um cosmos sem acidentes, sugere que as bordas do tempo são ilusões, parte de um bloco quadridimensional onde passado e futuro coexistem. O colapso de uma estrela, observado pelo Event Horizon Telescope, existe eternamente neste bloco, desafiando as noções humanas de transitoriedade. Universos virtuais versus reais, um conceito quântico, enriquecem essa visão. Na Universidade de Viena, experimentos emaranham fótons, seus estados virtuais até serem medidos. No multiverso de Everett, todos os estados são virtuais, tornando-se reais através da observação. O princípio antrópico postula que nosso universo é real porque existimos. A imagem de Bootstrap sugere que todos os universos são reais. Suas leis autossustentáveis. O estado quântico de um neurônio, medido em Stanford, divide realidades, cada uma observada por uma mente consciente. A força eletromagnética finamente ajustada, que permite essas medições, garante o papel da consciência, uma ponte entre o virtual e o real. Monges tibetanos, girando rodas de oração sob céus estrelados, veem o tempo como cíclico, ecoando universos autogeradores. Em um workshop em Dharamsala, físicos e filósofos comparam isso a modelos de multiverso, onde o tempo se enlaça ou se ramifica. O enigma do confinamento persiste. O cosmólogo, observando o pulso de um pulsar, existe em uma realidade, mas não em seus gêmeos paralelos. A imagem de Bootstrap, unificando matéria e mente, sugere que a consciência abrange esses mundos. Um fio universal tecido no tecido autoconsistente do cosmos, onde as bordas do tempo e os pensamentos humanos são igualmente intrínsecos. Um espelho de telescópio
brilha sob o dossel estrelado dos Andes chilenos, capturando fótons que iniciaram sua jornada há 13,8 bilhões de anos. Cada partícula de luz, filtrada por lentes no Observatório Vera Rubin, conta uma história de um universo tecido com leis tão precisas que parecem cantar um propósito. Este cosmos, um todo autoconsistente, onde nenhum fio é acidental, abriga a vida em um frágil planeta que orbita uma única estrela entre 400 bilhões na Via Láctea. A humanidade, neste cruzamento cósmico, olha para o vazio, buscando não apenas respostas, mas um sentimento de pertencimento dentro da vastidão. Uma criança, em uma sala de aula de Nairobi, esboça uma galáxia espiral, seu lápis traçando braços que ecoam a estrutura do universo. Este ato, nascido da curiosidade, espelha a busca do cosmólogo para mapear os céus, o mundo físico, com seus átomos ligados por forças calibradas em uma parte em 1 trilhão. Suporta tais esboços, mas a mente por trás do lápis escapa às suas equações. O enigma do confinamento, uma sombra sobre a tela da ciência, pergunta onde essa mente reside. Em uma sala de aula em Heidelberg, eruditos ponderam se o universo, uma tapeçaria de matéria e energia, pode conter a consciência que desenha seu retrato, ou se essa consciência habita um reino além. A imagem de Bootstrap, uma visão de unidade cósmica, oferece consolo, diferente de explicações fugazes que dependem do acaso. Ela vê cada elemento quark, flor, pensamento como integral ao todo. Um cientista no grande colisor de Hadrons, vasculhando colisões de partículas, encontra padrões governados pelas mesmas leis que acendem o brilho de um neurônio no cérebro de um poeta. Essas leis, interdependentes, formam um cosmos onde o surgimento da vida parece inevitável, não aleatório. Em um simpósio na Cidade do Cabo, pesquisadores imaginam um futuro onde a dança de um único átomo revela o projeto do universo. Uma unidade onde mente e matéria não são estranhas, mas parentes. A consciência, um sussurro no alarido cósmico, une a humanidade a essa unidade. Um músico em Viena, dedilhando cordas que ressoam a 440 Hz, cria melodias que despertam emoções invisíveis. Essas vibrações, enraizadas na precisão da força eletromagnética, transcendem os átomos que cavalgam. Na Universidade de Melbourne, neurocientistas mapeiam ondas neurais, mas nenhuma varredura captura o significado da música. A imagem de Bootstrap, rejeitando um universo de mera mecânica, sugere que a consciência está tecida em seu tecido, tão essencial quanto a gravidade que esculpe galáxias por 10 bilhões de anos-luz. O tempo, um rio que os humanos navegam, molda esta busca. Um agricultor na antiga Mesopotâmia, semeando sementes sob uma lua crescente, marcava as estações pelas estrelas, sem saber do enigma mais profundo do tempo. Hoje, no Square Kilometre Array, antenas de rádio analisam sinais de pulsares, medindo o tempo em uma parte em 1 bilhão. No entanto, as bordas do universo, onde o tempo se desvanece em caos, sugerem um bloco onde passado e futuro coexistem. A imagem de Bootstrap, abraçando este todo atemporal, vê a jornada da humanidade de tábuas de argila a computadores quânticos como um fio em uma trama imutável. Cada momento eterno, mas fugaz aos olhos humanos. O multiverso, um caleidoscópio de realidades, expande essa visão. Um teórico em Cambridge, modelando bifurcações quânticas, vislumbra mundos onde estrelas queimam em verde ou galáxias nunca se formam. Cada realidade, dividida pela escolha de um fóton, carrega suas próprias leis, mas a nossa permite a frágil centelha da vida. Em um evento de observação de estrelas na Patagônia,
Amadores olham através de telescópios, sem saber que suas observações podem ancorar esta realidade. A imagem de Bootstrap, unificando esses mundos, sugere que a consciência navega por seus ramos. Uma bússola cósmica guiada por leis que parecem criadas para a admiração. Escaldos nórdicos antigos, cantando sobre uma árvore do mundo que conecta reinos, vislumbraram essa unidade. Hoje, na Agência Espacial Europeia, sondas lançadas a cometas distantes levam as perguntas da humanidade para o vácuo. O enigma do confinamento, não resolvido, nos lembra que a mente que faz essas perguntas está além do cosmos que mapeia. A imagem de Bootstrap, um farol neste desconhecido, postula um universo onde cada olhar de criança, de cientista, de poeta completa sua história. O mundo físico, com seus 100 bilhões de galáxias, não é uma máquina silenciosa, mas uma tela viva com os pensamentos que fomenta. Uma onda quebra em uma praia da Cornualha. Seu ritmo um pulso das leis do universo. Cada crista, impulsionada pelo delicado equilíbrio da gravidade, carrega o eco de um cosmos nascido para ser conhecido. A humanidade, com suas mentes frágeis e sonhos ilimitados, se posiciona como observadora e participante, tecendo ciência e história no tecido do universo. A imagem de Bootstrap, uma visão de totalidade, nos convida a ver não apenas um mundo de átomos, mas um lar onde cada pergunta, cada centelha de admiração, é tão vital quanto as próprias estrelas. Uma unidade onde o cosmos e seus buscadores são um só.